Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria podermos estar aqui nesta noite para juntos compartilharmos mais uma porção da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos estudar o reino de Israel ou do norte, Samaria, de Acasias a Jeoás. Está aqui conosco, essa lição foi abordada na nossa EBD do domingo passado, né, e será abordada agora pelos pastores. Estamos aqui com os pastores Humberto Vargas Sedano, que é o nosso pastor, membro do nosso colegiado pastoral, responsável pela nossa missão de Álvares Machado, e também temos aqui o pastor Benedito Gabriel, que também é um dos membros do nosso colegiado pastoral, e responsável pelo Jardim Colina. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham nesta noite, nessa mesa de explanação bíblica, e você que irá nos assistir em algum momento. Que o Senhor fale profundamente a cada coração, que a sua palavra, que é viva e eficaz, possa transformar as nossas vidas e nos ajudar no nosso dia a dia. Nós vamos, nesse momento, ler o texto áureo da nossa lição, que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 3, versículos 2, parte A. 2 Reis, capítulo 3, versículo 2, parte A. Diz assim: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da sua palavra. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante, pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para juntos estudarmos a Tua palavra. Dá-nos um entendimento, Senhor, da Tua palavra, e que ela possa falar profundamente a cada coração. Que a começar em mim, Senhor, possamos ser edificados pela Tua palavra, Senhor, advertidos por ela. Dá-nos forças também, Senhor, para não sermos meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, para que possamos cumprir o nosso propósito de glorificar o Teu nome, de vivermos uma vida que Te glorifique, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que nos acompanha nesse momento, ou que irá nos assistir em algum momento. Que o Senhor visite a cada um, Senhor, e traga salvação àqueles que ainda não Te encontraram como Senhor e Salvador. Que o Senhor os busque, Senhor, e que eles sejam achados pelo Senhor, Pai. Ó Senhor, nos dê sempre a Tua direção, a Tua orientação, e que nós possamos, ó Pai, vivenciar a Tua palavra a cada dia das nossas vidas. Te agradecemos pela vida dos nossos pastores, capacita-os, ó Pai, para esse estudo. E também o nosso irmão Flávio, que está aqui na direção, Senhor, nos auxiliando na transmissão, que o Senhor o abençoe profundamente. Te agradecemos por tudo, Pai, o que o Senhor já fez, faz e ainda fará por nós, em nome de Jesus. Amém. Ficará então responsável pela primeira parte da lição nosso pastor Humberto Vargas Sedano, que irá nos trazer a primeira parte da meditação desta noite. Boa noite, irmão William. Pastor Gabriel, boa noite. Flávio também, boa noite. Cada pessoa também que está participando do nosso estudo bíblico, não? Então, nesta sétima lição, começa com o reino do norte, não? O estudo, e logo vai passar para o reino do sul, não? O reino do sul. É interessante, não, que no reino do norte houveram 19 reis, e de todos eles se fala, não? Fez o que era mal perante o Senhor, perante o Senhor. Então, realmente, cada rei do reino do norte foi desaprovado. Teve mais ou menos 200 anos de atividade o reino do norte, e nenhum rei foi bom, não? Vou comentar aqui a questão da introdução, a façanha de Acasias de Israel, a despedida e recomeço. Então, a presente lição mostra como a impiedade da dinastia do perverso rei Acabe se infiltra no reino do sul, que é Judá, por meio de sua filha Atalia, que se casa com o rei judeu Jeroão.
Assim se contamina o reino com impiedade, idolatria, injustiça e imoralidade. Depois a ambiciosa Atalia usurpa o trono ao matar a descendência real e se assenta no trono para governar durante 6 anos. Mas o juízo de Deus foi anunciado por meio dos profetas Elias e Eliseu. Assim se vê o fim da ímpia dinastia de Acabe. Desta forma, não escapa nenhum de seus descendentes. Morre Acabe, morre Jezabel, morre Atalia, morrem os filhos também, e assim é exterminada essa dinastia do mal. Com isso vemos que Deus é aquele que reina, não? Como soberano no universo, colocando sua justiça no tempo certo e de forma certa, como anunciou através dos profetas. Vamos então com Acasias. Acasias, filho de Acabe, se torna rei em Israel. Vai a governar em Samaria, no 17º ano do reino de Josafá, que é do rei do sul, não? de Judá. O relato diz assim, não? Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboam, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-Zebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e disse-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ir desconsultar Baal-Zebub, Deus de Ecrón? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e os mensageiros voltaram para o rei. E este les perguntou: que há? Por que voltastes? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide voltai para o rei, que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrón? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Ele les perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Ele les responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. É interessante, não? Porque na antiguidade cada reino tinha um rei, e o rei tinha que promover a religião apropriada ao seu reino, não? E no caso de este rei Acasias, que era da linhagem de Acabe, ele não promovia o culto ao Deus de Israel, a Jeová. Ele está recorrendo a um Deus estrangeiro, a Baal-Zebub. Desse nome vem o nome Beelzebub, que é o nome do demônio, não? E é interessante porque Jerusalém ficava a 800 metros sobre o nível do mar, não? E assim tinha 12 portas. Uma porta delas, chamada do Montouro, através daquela porta se jogava o lixo lá embaixo, que era o Vale do Inom, não? O Vale do Inom. E esse lugar era um lugar fétido, havia lixo, havia sempre fogo queimando alguma coisa que realmente não servia, não? E esse lugar, desse lugar surge o termo inferno, a Guiena, não? Que era o Vale do Inom, um lugar de perdição. E havia moscas, e esse nome Baal-Zebub era o nome do Deus desse lugar, que simboliza o inferno, não? Então, Baal-Zebub, Beelzebub, o demônio, todo está assim apontando para isso. Então, este rei ímpio não consulta o Deus de Israel, consulta um Deus que é um ídolo e que no final é o demônio. E Elias chama a atenção aos soldados para que falem para o rei que se não havia Deus em Israel, havia, mas ele não se importou, não se ignorou. E como sentença divina, esse rei que caiu da janela vai morrer, e assim aconteceu. É assim como Deus coloca o juízo contra este rei, que certamente seguiu os passos de Acabe, seguiu os passos de Jezabel, adorando a Baal dentro de Israel. Então Deus o puniu. Então o título tem A Façanha de Acasias. É um título irônico, porque não é façanha, não? Não é façanha afastar-se de Deus e buscar um Deus que não era o Deus de Israel. Assim certamente ele vai a perecer. E ele vai ser o penúltimo rei da dinastia de Acabe,
no poder, porque después ven o seguinte y acaba a dinastía de Acabe, porque Deus va a exterminar. Ele não teve filhos, quem vai reinar no lugar dele vai ser o rei Joram. É interessante os nomes, porque no reino do norte é Joram, no reino do sul é Jehoram. Jehoram, são nomes parecidos, mas são diferentes. E Joram, que é irmão de Acasias, vai reinar e vai ser o último da dinastia de Onri, que era pai de Acabe, que era a dinastia do mal. Então realmente Deus vai punir a eles, não? Já tinha falado isso através de Elias, agora de Eliseu. Tanto é que Deus pediu a Elias que ungisse 3 pessoas. A Asael, rei na Síria, em Damasco, a Jeú, rei em Israel, e a Eliseu como profeta no lugar dele. E os 3 tinham como alvo acabar, exterminar com a dinastia de Acabe, que não somente está no reino do norte, também se estende para o reino do sul, através do casamento de Atalia com o rei judeu. Agora, na seguinte parte da lição, coloca despedida e recomeço. É uma alusão ao final do ministério de Elias, a despedida, e o começo do ministério de Eliseu, porque um dá continuidade ao outro no ministério, assim como Josué deu continuidade a Moisés, aqui também se vê isso. Uma coisa que não se comenta na lição em detalhe, só por fora assim, rapidamente, é a presença dos profetas, não? Dos profetas. E diante da degeneração dos reis, tanto de Israel, no norte como no sul de Judá, Deus vai levantar profetas, homens que são censores da justiça moral do Senhor, e eles vão a denunciar o pecado, eles vão apontar o pecado do rei, da nação, dos juízes, dos sacerdotes, eles vão a denunciar o pecado. Se a nação não se arrepende, então eles anunciam a punição. Diante do impenitente, eles vão a anunciar certamente o juízo divino. E nem sempre todo profeta operou milagres. No caso de Eliseu, houve 7 milagres. E nessa despedida, vemos que Eliseu esteve atento quando Elias ia partir. E antes de partir, Elias disse para Eliseu o que queria que ele lhe desse, não? E Eliseu pediu uma porção dobrada do seu espírito, não? Que era, pelo geral, a herança do primogênito, não? E assim acontece, Elias está para sair, e quando ele vai embora, os anjos o levam, não? Em uma expressão usada como carruagens de fogo, mas eram anjos levando ao profeta Elias. Eliseu vê isso e recebe o manto do profeta Elias, e com isso recebe essa porção dobrada, que seria seu sucessor, e assim realmente ele vai ser um profeta diferente de Eliseu, no sentido de que não cai em depressão, não se afasta, não foge, vai ser um profeta mais firme, e vai a fazer o dobro de milagres de Elias, 14. Então realmente Eliseu vai a completar o ministério de Elias com bastante dependência de Deus, com bastante ousadia, com bastante firmeza, e ele vai a contribuir com o culto a Baal em Israel e também no reino do sul, porque ele vai dar continuidade, não? Através daquilo que Deus tinha definido para Israel e para Judá, para ambos reis. Então realmente o que fez Elias terminou seu ministério quando ele matou os profetas de Baal, só que ainda havia resquícios, não? E quem vai dar fim realmente já a aquela atividade idólatra em Samaria, como também no reino do sul, vai ser Eliseu. Deus vai levantar a ele. Eliseu vai ser um servo de Deus que vai completar o ministério e vai dar fim à casa de Acabe, completando o juízo do Senhor. Seria essa a minha participação nesses 2 pontos iniciais. Também saúdo nosso irmão Diácono Williams, que está como mediador na nossa mesa, o pastor Humberto Oswaldo Vargas Sedano, e o nosso irmão Flávio Claudino de Araújo, nosso diácono querido. E estamos reunidos aqui para falar sobre essa lição tão importante, maravilhosa. E falta falar alguma coisa ainda para concluir a lição sobre aqui os subtítulos. E agora, quem poderá nos defender quando Israel esteve sozinho, sem os profetas? E nós vemos que o resultado da idolatria de Israel veio em 722 a.C., quando Samaria
foi tomada pela Síria, povo vizinho ao nordeste, e houve uma deportação em massa das tribos do norte, os israelitas, que foi anexado à Síria, e a partir daí foi extinta as 10 tribos, o norte, né? Restando apenas o reino do sul, onde estava lá Judá e Benjamim, onde estava Jerusalém também, que necessariamente teria que dar a descendência da qual viria o Messias mais tarde. Mas as 10 tribos do norte foram destruídas pela sua desobediência à palavra de Deus. Foi deportada, tomada em 722. E os reis do norte, todos, indistintamente, primaram por colocar acima de tudo, inclusive da vontade de Deus, o poder, a dominação. Fizeram alianças internacionais visando produção de material, gado, grãos, para a subsistência, o comércio, as construções suntuosas, e o preço pago por eles ao final foi muito alto. Foi aderir aos cultos pagãos, haja vista citado aqui pelo pastor Sedano, culto a Baal, deus da fertilidade daquela área lá, e onde vieram também esposas dos reis de Israel, que selavam alianças militares, buscando paz pela via humana, no casamento com os parceiros cananeus. Deus não aprovava essas coisas. E daí o povo escolhido, que ao invés de buscar proteção em Deus, defesa em Deus para as necessidades deles, e para o período de guerra que iria se instalar contra Israel, ele escolheu não buscar a Deus. E Deus, o eterno provedor, o socorro bem presente, o juiz supremo, o garantidor, deixou de ser buscado por Israel como ajuda, como sustentação, como salvação, e assim eles erraram o alvo, que era satisfazer a Deus fazendo a sua vontade. Escolheram um atalho, o caminho fácil, e por esse caminho foram à perdição, e o salário do pecado é, como diz Paulo muito mais tarde, a morte. Extinguiu-se as 10 tribos, o reino do norte. E, desgraçadamente, podemos dizer assim, Israel se eterniza desde então em disputas, conflitos a partir dessa situação em que se puseram, guerras, e elas permanecem de certa forma até hoje. Haja vista a situação atual na faixa de Gaza, e junto à antiga terra dos filisteus. No sul do Líbano, junto à região dos antigos sírios fenícios, na Cisjordânia, a leste de Israel, parte de uma província da antiga Síria, com o mesmo proceder dos tempos da monarquia, aqui estudada. Mantém a sua conhecida postura de afastamento de Deus, de busca em recursos humanos, mostrando uma certa ganância também, querendo tomar toda a terra para si, sem deixar solução para aquelas pessoas que estão lá hoje. Usando como justificativa a promessa feita por Deus de que toda a Canaã seria deles. Não é o que nós vemos hoje. E os meios para se manter essa situação, por Israel principalmente, hoje estão fora dos planos de Deus, é por meio da violência, que não é mais tempo disso, nós estamos na era da graça, na era da igreja. Hoje as coisas não são resolvidas pela destruição, e sim pelo amor ao próximo, pela busca de parcerias, pela busca de amizade, de fraternidade com os povos. E vale dizer que Israel foi e ainda é um povo que está escolhendo um destino, diferente daquele povo estabelecido por Deus como o povo escolhido, para servir, temer e ser um modelo para outros povos diante da vontade de Deus. Então, nós vimos aqui na lição, e vamos prosseguir com outros tópicos aí, quem poderá nos defender? Até agora estão com essa resposta em aberto. Só Deus poderá socorrer Israel com perfeição. E o texto segue dizendo sobre Jeorão e Joás de Judá, aqui em 2 Reis 8, e finalmente a lição conclui com as conclusões do autor e as que nós iremos compartilhar com os irmãos no decurso da nossa transmissão.
E aproveito para dizer o que eu não disse no começo. Boa noite a todos que participam conosco desta transmissão, desse debate. Bem, nós vemos aí a explicação da lição pelos nossos pastores, né? Da primeira e a segunda parte. E cabe-nos uma reflexão, né? Como é que um povo tão abençoado por Deus, que foi dirigido por Deus em vários momentos, pôde tomar essa direção agora, né? Com esses reis que não observaram os ensinos que eles já haviam tido lá atrás, né? E caminharam com Deus. Como que pode, né? A pergunta que eu gostaria de trazer para o nosso debate aqui: como pode alguém que já experimentou tanto de Deus escolher um caminho contrário à sua vontade? O que leva reis, nações ou até mesmo pessoas a tomarem essa postura? Gostaria de trazer isso para os pastores, para a nossa reflexão aqui. Então, uma coisa que a gente comentou, a gente falou de divisão, não? Divisão é separação, não? Essa origem, a gente poderia falar, foi Salomão que pecou contra Deus, sendo idólatra, e veio a sentença que Deus ia tirar 10 tribos do reino e dar para seu servo, que era Jeroboão, não? Só que a gente vê lá atrás, já na queda de Adão, quando ele se separa de Deus, vem as divisões, não? Você vê lá na frente também a Torre de Babel e outros momentos. Só que se a gente vai mais para trás, a gente vê que o pecado surge com Satanás, não? Que se revela. Ele vai ser o rei de 1/3 dos anjos, se revela. Então, assim, a essência dessa divisão e fracasso dos reinos é afastar-se de Deus, não? A pessoa se afasta de Deus e ela se vai a fragmentar. Inclusive a vida de Saúl, porque temos assim uma fragmentação a nível coletivo, a 2 reinos que se separam, o sul e o norte, mas também a própria pessoa se separa. É o caso da vida de Saúl, a esquizofrenia, não? Que é a cisão da alma. Então, o homem sem Deus, ele se separa em si mesmo, e uma pessoa que assim que não tem um controle emocional, mental, quando casa, pobre do cônjuge, que vai sofrer, não? Então vai haver divórcio, não? Então, a raiz do problema da divisão do pecado, certamente, é isso: não se afasta de Deus, o homem se desintegra casamento, desintegra igreja, sociedade, reino, é isso, não se afasta de Deus, não tem como permanecer. Agora, quando volta para Deus, é restaurado, é certamente abençoado por Deus e aprovado. Esta semana, estudando, uma moça perguntou para mim, através do WhatsApp, perguntou acerca de Manassés, não? E é curioso, não? Porque no reino do norte, o pior rei foi Acabe. No reino do sul, o pior rei foi Manassés. Governou 52 anos. Ele foi idólatra, foi injusto, foi assassino. Só que Deus o puniu, mandou para o exílio, para a Síria. Ele foi levado acorrentado pelo nariz, foi para lá. Lá se humilhou, pediu perdão a Deus, Deus o aprovou, o restaurou o reino, e o fim dele foi mudado, porque voltou para Deus. Acabe não. Acabe, ele não se arrepende, continua na idolatria, sua mulher também, sua filha Atalia também, seus filhos também, e toda a descendência é exterminada. Eu comentava, qual que é a diferença? A pessoa se humilha, Deus restaura. A pessoa se quebranta, Deus vê certamente o coração e Deus perdoa. E o nome Manassés significa aquele que Deus se esquece. Então Deus esquece os pecados quando a pessoa se converte, não? Se humilha. Acabe não, continua a teimar, e aí está a teimosia, não? A teimosia, homem que se afasta de Deus, em nenhum projeto da vida se vai dar bem. Sempre vai acabar em fracasso, em dissolução e em si mesmo também, não? Uma decomposição mental, emocional, se fragmenta, morre, sem Deus, não? Condenado. Eu acrescentaria que há 2 frases antigas, né, que a gente não esquece, muitos sabem dela. O fruto não cai longe da árvore. E há uma outra mais recente que diz: o menino é o pai do homem. Isso tem a ver com a descendência, com a influência dos progenitores, né, dos cabeças da dinastia. E o pastor acabou de citar Manassés, que começou mal, mas terminou bem. E tantos outros começaram mal e terminaram mal. Acabe, como o pastor citou,
nunca se arrependeu. Toda a linhagem dele foi exterminada, foi anulada, não existe. Acabou-se junto com as 10 tribos. Então nós temos uma responsabilidade, não só nós, mas aqueles reis, porque eles, como cabeças da nação, eles eram um modelo para a nação. Eles eram um paradigma para todas as pessoas, das autoridades abaixo dele até o mais simples cidadão do povo. E quando os reis eram idólatras, como eles copiavam? Nós estamos vendo na situação que vive os países, mais particularmente no nosso Brasil, que nós estamos com o país dividido em, todos dizem, em 2 facções, direita e esquerda. Há pessoas que seguem irracionalmente a esquerda, pessoas que seguem irracionalmente a direita. Como? Observando seus modelos, levando a sério suas ideias, copiando até mesmo suas atitudes. E o rei era o modelo e era o que determinava tudo no país. Ele tinha poder de vida e morte sobre os seus súditos. Então, se ele temia a Deus, ele era um bom modelo, ele fazia o bem, ele era uma pessoa piedosa, a nação necessariamente iria bem. Raramente apareceriam coisas complicadas para se lidar ali. Mas quando o rei era mau, já começava da cabeça. E a cabeça doente adoece todo o corpo. E como o pastor falou, cria-se as divisões, as facções, o sectarismo, né? As cisões, e o reino acaba do modo como nós vimos as 10 tribos terminando. E o reino do sul seguindo, porque havia quem temia a Deus. Houve vários reis piedosos que temiam a Deus e foram bênçãos, permitindo que viesse a linhagem que traria Jesus ao mundo. E cá estamos nós, em função de tudo isso que Deus preservou no Reino do Sul, da linhagem e finalmente do Rei verdadeiro, Jesus, o Rei dos Reis, né? Penso que essa é a minha opinião a respeito do ponto, né? Outro detalhe também que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é que mesmo esses reis, como aconteceu lá no Reino do Norte, se distanciando de Deus, praticando a idolatria, Deus levantava profetas para os alertar em todos os momentos. Será que isso acontece ainda hoje, né? O homem, ele tem buscado realmente uma vida distante de Deus, né? Quais são os alertas que Deus traz hoje, nos dias atuais, para que o homem se volte para Ele? Então, como estava comentando, não? Sempre que há profetas na Bíblia, e a Bíblia, 40% da Bíblia é caráter profético, não? Sempre que há profeta, surge um profeta, antigamente havia esse comentário, havia que tremer, não? ¿Por quê? É como quando o pai está bravo, não? E levanta a voz, porque alguma coisa ruim aconteceu com o filho, não? Então a nação, ela pecava contra Deus, então levantava um profeta. E o profeta, como eu expliquei, era o censor da justiça moral de Deus. Coisa errada acontece, então Deus não se silencia. Levantou um profeta. É interessante, se os irmãos observam ali, estava olhando ali, Jeroboam, ele vai reinar, e o filho dele vai dar continuidade. Só que Deus já determinou que essa descendência, essa dinastia, vai ser exterminada, porque eles inauguram a idolatria, não? Tá. Baasa que vai matar o filho de Jeroboam. Só que Baasa vai reinar, o filho dele vai reinar, e surge alguém que também vai a exterminar a descendência de Baasa, igual que no caso de Jeroboam, porque também seguiu o caminho errado. E vem uma terceira dinastia aqui, que é a pior, porque os reis do norte, todos foram maus, só que são classificados assim: reis maus, a maioria, rei muito mau, que é o caso de Onri, que é pai de Acabe, e Cape, que é o pior dos reis. Então Deus, assim como acaba com a dinastia de Jeroboam, que foi ímpia, foi idólatra, acaba com a dinastia de Baasa, Deus também acaba com a dinastia de Jeroboam, de Acabe, que era de Onri, acaba com tudo. O que se vê assim, não? Porque o reino do norte, quando você analisa o reino do norte, nenhum rei era da linhagem davídica, era um reino paralelo. O culto era paralelo, não era o culto revelado do templo. Sacerdotes não eram de Deus, não eram levitas, eram outros deuses. Tudo aquilo que faziam era algo que estava fora de aquilo do propósito de Deus, e acabou. Quanto tempo durou aquele reino? 209 anos apenas.
outro durou 345. Estava olhando ali, se fosse uma média, no Reino do Norte houve 19 reis, no Reino do Sul houve 20 reis. A média de anos, se a gente soma todos os reis e divide, mais ou menos eles reinaram uns 11 anos cada rei, era pouco. No outro lado sube para 17, não? Mas o que o pastor falou, não? No Reino do Norte, que estava fora do plano de Deus, que era a maioria, eram 10 tribos, você vê, foram por Deus reprovados. Deus teve misericórdia mandou profetas, mandou vários profetas. Os mais célebres, estamos ali, aquele que menciona aqui a eleição, Elías Eliseu, Amós também pregou lá, Oséias também pregou lá, mas não adiantou porque não veio fruto. Todos, certamente, não tiveram fruto. Ninguém se arrependeu no Reino do Norte. O Reino do Sul é diferente. Não é que seja perfeito. Há 20 reis, 8 são considerados bons. Deus também mandou profetas para aqueles reis também. Mas há uma linhagem, há um remanescente. Então alguém tem que policiar-se, porque é assim. Hoje, há novos reis, entre aspas, através dos pastores, através do pai em casa, como pai de família, através do gerente, do administrador. Cada um quer fazer o que ele quer governar, quer mandar, quer reinar. Na política você vê isso, não? Então você coloca Deus na frente ou você tem certamente o rei na barriga e governa como você quiser. Mas Deus sempre vai colocar profetas para denunciar o pecado, para não compactuar. Porque lembremos que no dia de Jeremias, que vai ser o último profeta antes de cair Judá, havia muitos profetas que comiam da mão do rei, que eram certamente, como alguém falou, usando uma expressão interessante, não eram bobos da corte, não? Falavam o que o rei queria ouvir. Profeta de Deus não era isso. Morria pelo geral assassinado, não? Pelo rei, quando denunciava o pecado. E aqui nesta lição que é interessante, não? Coloca o caso de Jeroboam e Joás, porque aí pula a lição do Reino do Norte para o Sul. Porque a gente vê assim, falando de profetas, nós temos 2 heróis no Reino do Norte e temos 2 heróis no Reino do Sul. Porque diante daquela impiedade de enfrentar a dinastia de Acabe com Jezabel, Elias é o primeiro herói. Ele denuncia o pecado, mata os profetas de Baal. Depois aparece Eliseu, enfrenta a eles, os sírios também enfrentam, eles que estavam do lado de Deus. E uma coisa bonita que eles falam assim: vive o Senhor em cuya presença estou. Então nós temos que estar em essa presença de Deus como servos e não como rei, não querer governar, não? E outros 2 heróis que nós temos no caso do Reino do Sul, porque Atalia, que acontece? Quando vê que o filho morre, ele mata a descendência real para governar, ele usurpa o trono, Atalia. Só que Joás, que estava com um aninho, ele é escondido no templo. E Joiada vai ser o protetor. O vai esconder durante 6 anos, vai esconder. Quando está com 7 anos, ele tira o Joás do templo, já com 7 aninhos, junta os levitas, junta os soldados do reino, as tropas, e no templo vai empossar como rei, legítimo. Atalia estava reinando. Quando houve a música, a aclamação, traição, traição, ela que tinha traído, ela é morta. Então, ali Joiada, sacerdote fiel, espiritual, colocou a ele. Só que Joás, ele cresce e Joiada sempre estava auxiliando a ele. Enquanto Joiada estava vivo como sacerdote, orientava a Joás, foi um bom rei. Quando morre Joiada, Joás, igual que Roboam, ouve o conselho dos príncipes tolos, se desvia, torna idólatra. E Zacarias, que era filho de Joiada, sacerdote, que era profeta, chama a atenção ao rei. O que faz o rei? Manda matar, manda matar. Então os 2 heróis no Reino do Sul é Joiada como sacerdote, o filho dele Zacarias como profeta, que por falar a verdade é morto, não? Hoje ninguém quer falar a verdade, não? Por causa de autoproteção, não? Mas são heróis para nós temos que seguir o exemplo deles, não? E algo ali interessante, não? Joás esqueceu que ele foi salvo por Joiada e foi escondido no templo, mas não se importou, matou. E a apostasia que acontece, não? Mas sempre haverá um remanescente, não? Que Deus vai levantar. Muito bem colocado, pastor. E eu gostaria de lembrar que, embora naqueles dias Deus se valesse dos profetas, a gente tem que lembrar também que o analfabetismo era uma coisa quase que geral. Então Deus enviava homens, as coisas escritas também eram muito mais difíceis, né? Ficavam na mão de poucas pessoas, e Deus mandava os profetas que vinham e falavam ao rei, ou mesmo às pessoas, ao povo, em alguns casos como Jeremias, Isaías e outros.
Mas hoje, como é que acontece a coisa, segundo minha percepção? Nós temos o John Stott, que é um autor teológico muito conhecido. Ele fala que hoje algumas pessoas dizem que o pastor, quando prega, está profetizando, porque ele está falando a palavra de Deus no púlpito. Alguns entendem assim. Stott fala, e eu concordo com ele, que não existe profetas naquele sentido. Deus dava uma revelação nova, uma palavra vinda do alto, via profeta para o povo, um alerta necessário naquele momento, e era assim que Deus agia no Velho Testamento. Mas depois que o cânon bíblico está completo, nós temos a Bíblia toda, temos o Espírito Santo habitando toda a igreja, as pessoas, né? Hoje nós somos despenseiros da palavra. Deus continua falando, tudo que se necessitava revelar está revelado. Nós temos os exemplos do Velho Testamento que Paulo diz que tudo está escrito para nosso aprendizado. E hoje quem prega, quem ensina, os pós-doutores nas nossas áreas teológicas, os pastores, eles são despenseiros que têm todo esse arsenal de advertências divinas aqui, a Bíblia e literaturas referentes, para preparar as suas falas, os seus estudos, né? Contemporaneizar os pensamentos e ensinar. Então, hoje não se pode mais matar o profeta, né? Deus continua falando através de seus pastores mundo afora. E nós temos que, se tivermos sabedoria, né? Se formos humildes, como também foi colocado aqui, para ouvir a palavra de Deus, obedecer, orientarmos-nos por ela e submetermos-nos, por mais doutores que sejamos, às orientações divinas. Porque uma coisa é ser erudito, saber muito sobre muitas coisas, e outra é ser sábio. Um analfabeto pode ser sábio, ser salvo, ao passo que um erudito pode ir parar lá no fundo do inferno, com a sua arrogância, com a sua altivez, com tudo que aprendeu humanamente, porque, como disse um filósofo antigo, acho que foi Aristóteles que disse, há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Então o pensamento humano, Paulo chama de esterco, é a palavra mesmo, esterco, para não falar coisa pior, né? Que pode ser interpretada do grego. Mas a palavra de Deus é pureza, é graça, é amor. E os profetas falam hoje através do púlpito. A profecia é dita através do púlpito, advertindo a respeito do futuro, com o exemplo dado pelas coisas passadas. Então também tem essa perspectiva que eu gostaria de compartilhar, né? Muito bem. Felizmente nós estamos chegando já ao término, né, dessa mesa de explanação, e pelos estudos, por esse estudo que nós tivemos aqui nesta noite, nós observamos que há sempre oportunidade de recomeçar, e há sempre alertas de Deus para nós, né, para a nossa vida. Nós precisamos buscar esses alertas na palavra de Deus, que é a sua vontade revelada. Deus nos mostra como devemos agir, o que devemos fazer na sua palavra. E há vários sinais que Deus nos dá durante a trajetória da nossa vida, usando pessoas, usando circunstâncias, usando situações para nos alertar a buscá-lo, a viver uma vida que realmente agrade a Deus. A grande questão é o seguinte: você está vivendo uma vida na presença de Deus, está caminhando com Deus nessa sua vida diária, né? Nós vemos aqui os exemplos desses reis que se desviaram de Deus e por isso sofreram as consequências da sua escolha, da sua má escolha de estar distante de Deus. Vemos também alguns que não, que optaram ou escolheram estar na presença de Deus e foram bem-sucedidos na sua trajetória de vida. Como é que você está? Você já tem uma vida que está observando a palavra de Deus, observando os conselhos que Deus nos dá na sua palavra? Já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Se você já o fez, né, você será bem-sucedido. A trajetória da sua vida está marcada já, né, com uma vitória além deste mundo, além, né, do que nós estamos vivendo aqui, uma vida eterna ao lado de Jesus. Mas se você ainda não fez, há tempo ainda para que você mude a sua vida e para que você volte-se para Deus, né? Há vários alertas. Hoje mesmo nós estudamos uma lição aqui que nos alerta
Nós mostramos aqui o caminho da impiedade e o caminho daqueles que querem trilhar uma vida com Deus. Que você possa escolher o melhor caminho, que é uma vida que realmente glorifique e honre ao nosso Deus. Vou passar aos pastores agora para suas considerações finais e depois eu gostaria de fazer um convite especial para você que nos acompanha nessa mesa de explanação bíblica. Então, é interessante, não? Porque como Igreja de Cristo, a gente prega o que o Senhor Jesus ensinou, não? E o Senhor Jesus, ele falava para os discípulos, não? Que nossa justiça tem que ser maior que aquela dos fariseus e escribas, não? Ele sempre falava da justiça. Inclusive quando fala no Código do Reino, buscar primeiramente o reino e sua justiça, não? Então observe a importância da justiça na Bíblia, não? E quando o apóstolo Paulo estava diante do governador Félix e estava diante do rei Agripa, ele fez uma pregação de 3 pontos e ele teve que ser silenciado porque não quiseram ouvir a pregação dele, não? Ele falou sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Já pensou? É uma sequência, não? A justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Então a pessoa não quer saber nada com a justiça de Deus, não quer ter domínio próprio para cair no pecado, então haverá um juízo vindouro, não? Então realmente, o que eu comentei, o fim da dinastia de Jeroboam, de Bas e de Acabe, é um alerta. Aquele que não faça a vontade de Deus um dia vai ser julgado, vai ser exterminado. É a condenação eterna. Agora, quem vive na justiça, no temor de Deus, com humildade, onde estiver, não? Porque o problema é o que dizia o cântico de Deuteronômio, não? Israel ia crescer, ia prosperar, ia engordar e esquecer-se de Deus. Ingratidão, não? O pecado de Joás, que foi protegido por Joiada, matar o filho dele, é ingratidão, não? Quantas coisas Deus nos deu? Deus nos salvou, nos protegeu. Então, qual deve ser nosso senso? Humildade, temor, praticar a justiça de Cristo, porque há governantes que estão no poder. O que estão fazendo? Agem com justiça, com injustiça, têm temor de Deus. Então, realmente, não? Oremos para que entendamos assim. A gente não coloca o coração em políticos, não importa direita e esquerda. Nós esperamos o reino de Cristo, que vai ter justiça e paz universal. Essa é a nossa esperança. Estamos no final dos tempos. Então, realmente, Paulo falou isso. Iam a ser dias maus, e estão sendo dias maus. Mas esperamos o bom rei, Jesus, para que ele governe realmente conforme as promessas dadas a David. E esse reino será de justiça, de paz universal. Essa é a nossa esperança, não? A palavra de Deus diz: a base do teu trono é justiça e verdade. Então Deus tem como fundamento de seu reinado justiça, que segundo os filósofos dará a cada um aquilo que de fato lhe é justo dar, e verdade. E a verdade é Jesus, em última análise. E Jesus, no seu discurso, na sua oração sacerdotal, ele disse que enviaria o Espírito Santo à igreja, já nesta era da igreja, que iria ensinar sobre o pecado, a justiça e o juízo, que dá nas 3 coisas que o pastor Sedano falou ali. Do pecado, porque não creem em mim. Até há quem diga que o pecado contra o Espírito Santo é voltar as costas para a insistente busca que Deus faz no interior de cada pessoa viva, para que ela venha a crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador e ser salva, ser resgatada. Porque, como disse Timóteo, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade que é o próprio Cristo. Então, o Espírito vem nos convencer do pecado para que nós aproveitemos a saída dele, que é Jesus, do pecado, da justiça, que é a possibilidade de ser declarado justo por Deus, ao nos arrependermos e confessarmos e sermos perdoados, tornados justos e feitos filhos de Deus. Ou então vem a terceira opção, que é o final que o pastor colocou aí, o juízo. Aí é punição irreversível, irrecorrível e inevitável. Então nós estamos vivos, nós que vivemos ainda, aproveitemos a oportunidade que Deus nos dá para que busquemos a Jesus, para que nos convertamos, nos tornemos filhos, nos tornemos salvos
e tenhamos não uma vida eterna futura só, mas tenhamos paz e forças para atravessar esses momentos difíceis que nós temos que viver aqui, nesses tempos tão difíceis, como foi citado também, atravessarmos vitoriosamente esse tempo. E eu concluiria dizendo as palavras do Salmo 37, versículo 5, que diz, uma receita do Velho Testamento maravilhosa: entrega o teu caminho, o teu projeto de vida ao Senhor, confia nele, e ele, não nós, né, tudo fará. Então que Deus possa nos abençoar e que essa nossa mesa redonda possa ter acrescentado alguma coisa valiosa, alguma coisa útil para todos nós, né, os que participamos e os que ouvimos e outros que hão de ouvir futuramente aí nas gravações, para a glória de Deus. Muito bem, estamos chegando ao término dessa mesa de explanação bíblica e eu gostaria de fazer um convite especial para você. Você é nosso convidado de participar conosco de mais estudos da palavra do nosso Deus, que é sempre feito aqui, né? É uma alegria poder receber você que ainda não veio à nossa igreja, ou você que já veio alguma vez, é sempre muito bom receber vocês. Nós temos uma programação especial no próximo sábado, lá no bairro do Araxãs, em Presidente Bernardes. Estão todos convidados, teremos um culto lá na nossa missão lá do bairro Araxãs, às 19 horas, estaremos lá reunidos para juntos estudarmos um pouco mais da palavra do nosso Deus. E também teremos aqui, né, a programação no domingo, às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, onde temos o culto e também o estudo dessa lição, que será objeto também da próxima mesa de explanação bíblica. Você é nosso convidado. Venha participar conosco. Aqui nós dividimos em salas, né, em classes, e aí nós podemos discutir o tema abordado, podemos participar. É muito produtivo e nós aprendemos muito com o estudo da palavra do nosso Deus. Também temos um trabalho especial com as crianças. Traga a sua criança para aprender da Escritura Sagrada, para aprender sobre Jesus. Isso fará toda a diferença na sua vida. Você é nosso convidado. E às 19 horas nós temos o nosso culto noturno, também aqui na sede. Também temos programações especiais nos nossos pontos de pregação, nas nossas missões. Entra lá no site da PIBPP, você terá todas as programações da nossa igreja, o boletim lá disponível, e você poderá participar conosco. Temos também lá os endereços das nossas missões e pontos de pregação. Gostaríamos de mais uma vez agradecer a você que nos acompanha ou que irá nos assistir em algum momento. Também a presença aqui do pastor Benedito Gabriel e do pastor também Humberto Vargas Sedano, Oswaldo Vargas Sedano, né? E também o nosso irmão Flávio, que está na transmissão da nossa mesa de explanação. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e com essa oração nós estaremos encerrando a mesa de explanação desta noite. Eu convido o nosso pastor Benedito Gabriel, que faça essa oração. Altíssimo e eterno Deus, muito obrigado por tua presença em nossas vidas como Criador, Protetor, Provedor e em Cristo como nosso Salvador. Nós te glorificamos pelo Deus maravilhoso, amoroso que és, por tudo que fizestes, fazes e has de fazer nas nossas vidas e que continuamente, de contínuo fazes por tua criação, sustentando tudo, dando a todo este mundo a oportunidade que ainda continua, Senhor, para que conheçamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, para que os salvos continuem anunciando a tua graça, a tua misericórdia a todos aqueles que ainda estão afastados de ti, que eles possam ser alcançados e abençoados por tua igreja em toda a terra. Pedimos pelo nosso país, nosso estado, nossa cidade, em especial por nossa igreja, por todo o nosso colegiado pastoral, diretoria, diaconia, por toda a membresia da igreja, desde a mais jovem criança ao mais idoso adulto, por nossas missões, pontos de pregação, pelas nossas vizinhanças, Senhor, por aqueles grupos sociais em que estamos inseridos neles, que nós possamos ser ali, Senhor, testemunhas tuas, e que possamos ser vistos como sal da terra e luz do mundo ali também, Senhor. Abençoa e sustenta a nossa igreja, Senhor. Dá-nos força, direção, iluminação, para que possamos seguir trilhando os teus caminhos,
fazendo a tua santa vontade para a tua glória e para o nosso bem-estar, Senhor, eterno e mesmo materialmente, parcialmente, durante a nossa passagem debaixo deste céu, Senhor, por esse lado do céu. Abençoa-nos a todos, guarda-nos de nossas propensões malignas e dirige-nos pelo Teu Espírito Santo, fazendo-nos a cada dia, Senhor, mais semelhantes a Cristo, mais capazes de refletir a Tua bondade, mais capazes de fazer o Teu querer e glorificarmos o Teu nome assim, espelhando em nossas vidas a luz transformadora da Tua presença. Leva-nos agora, nesta noite, nesta oportunidade, para nossas casas e que não deixemos, Senhor, de estar na Tua santa presença. É um pedido que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre, Senhor. Amém.